Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Esta paz maravilhosa que só Jesus tem para nos dar, né? No livro de Isaías, capítulo 60, está escrito a palavra de Deus: levanta, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E no capítulo 61, versículo 1, está escrito a palavra de Deus, no livro de Isaías, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiças, plantações do Senhor, para que o seu nome cada vez mais seja glorificado em nome de Jesus. E no capítulo 1, versículo 18, ele está convidando a todos o convite da graça. Livro de Isaías, capítulo 1 e o versículo 18. Vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedeceres, comerei o bem desta terra, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Porque Deus, verdadeiramente, Ele só nos faz bem. Ele só está de braços abertos para a honra e glória do Senhor, para nos levantar em todos os momentos da nossa vida, para a honra e glória do nosso Deus, né? Esse Deus poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, né? Como está escrito aqui também no capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, porque Ele é o nosso Deus e Ele está pronto em todos os momentos para nos levantar por pastos verdejantes, né? Ele que cuida verdadeiramente de nós. É Ele que nos dá alegria em todos os momentos da nossa vida, né? Como está escrito também aqui no capítulo 66, em Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra escambelo dos meus pés. Qual seria a casa que vós me edificareis? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, que obedece à minha palavra, que se lembra do meu nome, né? Ele está de braços abertos a cada dia, a cada momento, de braços estendidos, de mão estendida
para nos levantar, para enxugar as nossas lágrimas, porque Ele é o nosso Deus, o Rei dos Reis, né? Senhor dos Exércitos, como ele diz aqui no versículo, capítulo 43 e o versículo 2. Quando passare pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. E o versículo 10 está escrito: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, para a honra e glória do nosso Deus, né? Eu sou o Senhor da glória, o Rei dos Reis, né? O nosso Deus poderoso, o nosso Deus que tem o poder nos céus e na terra para nos guardar e nos livrar de todo mal, né? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção será sobre todos os teus descendentes. E um dirá: eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá na sua mão, que pertence ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, porque ele é um Deus poderoso. Esse Deus que nos dá o ar que respiramos. Esse Deus que deu a vida por todos nós, como está escrito aqui no capítulo 53, né, do livro de Isaías. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desgarra pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca, para nos dar vida e vida em abundância, para nos guiar por pastos verdejantes, né? Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, né? E no capítulo 55 está escrito: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e o que tendes dinheiro, vinde e comprai. Ó, vinde comprai sem preço e sem dinheiro, vinho e leite, né? E buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, né? Enquanto está perto, para a honra e glória do nosso Deus, né? Isaías apresenta a sede como um símbolo do anelo interior de Deus, que todo ser humano carrega dentro de si, e que só encontramos satisfação permanente na comunhão com Ele, de maneira poética e numa construção literária cheia de beleza. O profeta Isaías apresenta a salvação simbolizada pela água como um dom acessível a todos os homens.
Não existe base bíblica para pensar que uns foram criados para a salvação e outros para a perdição. Se fosse assim, Deus seria injusto. Deus deu ao ser humano liberdade de escolha e ele sempre respeitará essa liberdade. Todos que têm de sede, vinde às águas. É o convite do Senhor Jesus. A água, vinho, leite e pão, mencionados neste versículo, são símbolos das bênçãos e de salvação que nos levam a todos que aceitam a Cristo Jesus. Todos os seus filhos e filhas, todos quanto têm sede, vem e beba, porque Ele é o dom gratuito da salvação. Ele é o dom gratuito da salvação em Cristo Jesus. É Ele que nos dá de graça. E o evangelho dele é de graça. Vinde comprai sem dinheiro. É a parte do convite que Deus está fazendo. Todos os filhos dele. Vinho e leite. Que satisfaz é saber que ele é grandioso em nossa vida. Que o ser humano é precioso aos olhos do Senhor. Então experimente no coração, no seu coração, a sensação. E você pode olhar e ter o direito de viver as maravilhas com Cristo. Olhe para Jesus, porque Ele está olhando para você. O Senhor Jesus olha para você e diz: filho, pode vir, eu já paguei o preço por você. Eu sou a salvação. Estou todos os momentos com os braços abertos, esperando por cada filho e filha de Deus, né? Porque Ele é quem é o nosso Pai eterno, para a honra e glória do nosso Deus, que nos deu a vida dele na cruz do Calvário por todos nós, né? Como está escrito aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 11. O filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados há na casa de meu pai, que trabalham em abundância, e têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e veste, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés.
Trazei o bezerro cevado, matai-os então, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu-lhe, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, tinha se perdido e foi achado, para a honra e glória do nosso Deus, né? E a longa caminhada, né? Para o lar, né? Que estamos vendo aqui nessa mensagem linda e maravilhosa, né? O amor do Pai, né? Para a honra e glória do nosso Deus, né? O nosso Pai eterno, porque Ele é eterno. A graça de Deus é clara nessa mensagem, né? O filho desperdiçou a sua herança, magoou profundamente o pai, né? Mas para a honra e glória do Senhor, claro, né? Que o pai, ele ficou triste, arrasado, né? Com a partida do seu filho, né? Imagine o coração daquele pai, quando ele diz: Pai, dai-me a parte da herança, né? E ele foi embora, mas quando ele se deu conta, percebeu que a única coisa que tinha era voltar para seu pai, porque ele gastou tudo em festas, noitadas, né? Com muitos amigos. Enquanto ele estava com dinheiro, estava tudo bom. Mas quando acabou tudo, veio uma grande fome naquela cidade, ele não tinha mais a quem recorrer. Foi para os campos procurar emprego, né, aos moradores. E o único emprego que ele arranjou foi cuidar dos porcos. E ele ficava olhando, né, com fome, e a fome era imensa, né, ele desempregado, né, sem ter para onde ir. Ele olhava ali, queria comer até aqueles restos de comida dos porcos, né? Mas ele se lembrou, né? Tocou assim no coração dele. O que foi que eu fiz, meu Deus? Na casa do meu pai, com tantas riquezas, tantos empregados, e eu aqui pereço de fome. Mas ele disse: voltarei para o meu pai, né? Mas quando ele se deu conta, né, do que estava acontecendo, ele percebeu que a única saída dele era voltar para o pai e pedir perdão, né? Tomar o longo caminho de volta para o lar, implorar o perdão ao pai. E o pai não só o perdoou, né? Quando ele viu aquele filho dele voltando, vivo e salvo, imagina a alegria daquele pai. Mas deu filho. Ele disse: Pai, pequei contra o Senhor, contra os céus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas como um dos teus empregados. Mas o pai o perdoou e o abraçou
e deu a ele sapatos, roupas novas, um anel e um banquete, né, de celebração pela sua volta. Mas era justo alegrar-nos, né, e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Imagina a alegria daquele pai, recebendo seu filho de volta, né? O quanto ele estava preocupado, né? Triste, por causa da saudade também. E aquele filho voltou e pediu perdão ao pai, como está escrito na palavra dele, né? No versículo 21 de Lucas, capítulo 15. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado ao teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e o vesti, os melhores sapatos, e pondo-lhe um anel na mão e as sandálias novas. Ainda mandou, né, matar um bezerro bem cevado, uma festa para aquele filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se, né, para a honra e glória do nosso Deus. E é muita alegria do pai, tanto do pai como da mãe, é ver os seus filhos felizes, né? E jamais está partindo para longe, que é triste. Imagina o nosso Deus, esse Deus poderoso que nos ama, que nos deu a vida dele na cruz do Calvário. Derramou o sangue dele por todos os filhos e filhas de Deus, para nos dar vida. Ele também se entristece, né? Quando vê os seus filhos afastados da casa do Senhor. E ele não deseja isso para ninguém mesmo, porque ele é Deus, ele ama todos os filhos e filhas de Deus, porque ele é Deus. Foi ele o Criador das nossas vidas. Ele que nos guarda, que nos livra de todo e quanto é mal, porque ele é Deus. Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aquele pai se alegrou grandemente com aquele filho que estava morto e reviveu, né? Ele o abraçou e o beijou e o colocou roupas novas nele, sapatos novos, né? Um anel na mão dele e uma festa para a honra e glória do nosso Deus. Bem assim é Deus com seus filhos. Ele está de braços abertos em todos os momentos, esperando cada um deles, todos os momentos das nossas vidas. Deus está batendo na porta do nosso coração e nos levantando, nos guardando de todo o mal, porque Ele é Deus. E a alegria naquela casa foi completa, porque o pai estava triste, né? Quando o filho pediu a herança para ir embora. E ele desperdiçou tudo, gastou tudo, não restou nada para a glória, né, de Deus. Mas ele voltou a si, né? Ele se lembrou do quanto o pai tinha de grandeza, né? Porque verdadeiramente aqui é a mensagem que está falando de Deus, que Deus, ele é o nosso pai, ele é dono do ouro e da prata. E ele tem festa para todos os filhos e filhas de Deus. Não importa o lugar que você se encontra, onde quer que esteja, Deus te ama. Ele ama a todos, te ama do jeito que você é, porque Ele é Deus. E Ele está preocupado com seus filhos. Então, para a honra e glória do nosso Deus, jamais se entristeça por nada, porque você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus verdadeiramente que está de braços abertos e mão estendida, né? Como ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento
com a destra fiel da minha justiça, porque verdadeiramente só Deus para nos sustentar, né? E como aquele pai que se alegrou com a volta do filho, Deus, ele se alegra em ver os seus filhos, né? Clamando por ele, dando graças a ele pelo pão, pela água, pelas vestes, pelo calçar, pelo ar que respiramos. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você ser escolhido de Deus, ser escolhida do Senhor, todos os filhos e filhas de Deus, que Deus deu a vida dele por nós, por todos nós. Ele ama todos, ele não despreza ninguém jamais, ele não despreza ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. E o desejo de Deus é que todos tenham a vida eterna, para a honra e glória do nosso Deus, que é o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde cada vez mais. Amém.